Queridos irmãos, hoje nós escutamos um trecho do Evangelho de São João, nesta festa de nosso Senhor Jesus, o Rei do Universo. O Evangelho de João, ele tem 21 capítulos. Foi o último evangelho a ser escrito, bem posterior aos outros 3, Mateus, Marcos e Lucas. É um evangelho diferente, não se parece com os outros. É tanto que a gente chama os evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que são parecidos, é uma mesma fonte, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, uma maneira diferente de contar a vida de Jesus, mais profundo, mais espiritual, mais místico. São 21 capítulos, aliás, o texto original contava apenas com 20 capítulos. O capítulo 21º é um acréscimo mais tardio, não fazia parte do primeiro texto. Era uma necessidade da comunidade de dar a Pedro a autoridade que ainda não tinha no restante do corpo do Evangelho. Onde Jesus, nesse último capítulo, se encontra com Pedro, já o Senhor ressuscitado, e faz para ele uma pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Quando a gente lê o Evangelho de João, e é bom lê-lo, viu? Tire como missão aí para os próximos dias, um capítulo por dia, em 21 dias, antes de dormir, pega lá um capítulo por dia, em 21 dias você vai ler todo o Evangelho de João. Quando você lê, você vai perceber que existe um embate, uma luta, desde o primeiro capítulo até o final, entre luz e trevas, entre a escuridão e a glória, entre esta realidade e a realidade futura, entre este mundo e o mundo futuro. E esse embate, ele vai culminar num julgamento, e é este que nós escutamos hoje. O texto que foi proclamado agora há pouco é o julgamento do Senhor Jesus, que se encontra diante de Pilatos. E Pilatos aí representa muita coisa. Pilatos é a imagem deste mundo, é a imagem daqueles que queriam prender e matar Jesus. Pilatos representa a escuridão, e Pilatos, representando tudo isso, está julgando o Senhor da vida. Está ali diante dele aquele que se contrapõe a este mundo. Como eu disse para vocês, durante todo o texto, o Senhor vai travando uma batalha e apontando para os seus discípulos esta realidade futura. Ele mesmo alerta também no texto de hoje: o meu reino não é deste mundo, chegará a hora do Filho de Deus, esta hora, a hora da cruz de maneira especial, aonde ele iria julgar a todos. Mas o povo talvez pensava que o Senhor seria um rei político, alguém que iria governar já ali para o povo judeu. Também os discípulos não compreenderam muito bem este reinado futuro. Existia esse embate, esta guerra que iria culminar neste momento tenso, aonde Pilatos iria julgar Jesus. A sentença, portanto, como a gente sabe, seria favorável a este mundo, à escuridão. É por isso que o Senhor também diz no Evangelho que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. É uma clareza de que parece que o mal está reinando sobre este mundo. É uma sabedoria de quem está percebendo de que a escuridão está tomando conta, de que as pessoas, os cristãos, de maneira especial, estão se esquecendo deste reinado futuro, das coisas do alto,
estão tirando o olhar do Senhor Jesus. A festa de Cristo, Rei do Universo, ela foi promulgada pela igreja no ano de 1925. O ano que vem, portanto, será o 100º aniversário desta instituição, onde a igreja proclama Jesus como Rei do Universo inteiro. E por que a igreja fez isso naquela época? Porque nós estávamos saindo da Primeira Grande Guerra Mundial e os povos, os governos do mundo inteiro começam a desprezar a fé. É aquela ideia do Estado laico, que não se precisava mais de Deus, que não se precisava mais da igreja, queriam, portanto, abafar a voz da igreja, sufocar, já não nos atende mais, já não nos serve mais, e o que importa agora são os nossos próprios interesses. É neste cenário de perseguição, é neste cenário de julgamento que a igreja então proclama para os seus filhos que Jesus é rei do universo inteiro, de todos os povos, nosso rei. Parece que ser uma realidade distante que ficou no passado. Mas quando a gente passa a olhar, com o olhar da fé, a gente percebe que estamos vivendo a mesmíssima coisa daquela época e desde sempre foi assim. A rejeição de tudo aquilo que é sagrado. Aliás, hoje, mais do que nunca, a gente tem vivido em uma época, uma mudança de época, que tenta a todo custo excluir Deus de tudo, excluir a igreja de tudo. E, infelizmente, nós, que deveríamos ser luz neste mundo, que deveríamos propagar o reinado do Senhor, fazer com que ele aconteça já aqui, estamos calados e tantas vezes também somos coniventes. Não fazemos nada para mudar esta realidade ou até a aceitamos. Eu já disse outras vezes para vocês, meus queridos irmãos, o mal, ele vai se apresentando na nossa vida de forma muito discreta, sabe? Ele não dá logo as cartas, ele não chega de uma hora para outra. Nos envolve. Pensa assim, numa praia onde você vê ao longe um navio se aproximando do porto. Não é assim. A gente não está vendo. O mal está se aproximando da gente como um submarino. Está submerso. Está chegando perto. E a gente não está dando conta disso. Nós não estamos percebendo. Isso resulta o quê? Uma sociedade sem Deus. Onde a religião cada vez mais é uma utopia. Uma realidade distante. Aonde cada vez mais aqueles que deveriam nos governar com justiça e responsabilidade tiranizam. Estão preocupados com seus próprios interesses ao invés do bem do povo. Se esquecem de Deus. Sufocam a voz de Deus, que continua a ser como um ato de resistência. Veja bem. Vou começar a dar alguns exemplos para vocês. A igreja luta, por exemplo, a favor da vida, em todas as suas circunstâncias, desde a sua concepção até o seu declínio natural. As nossas leis caminham a passo curto para a legalização do aborto no Brasil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A nossa geração, infelizmente, e tomara que eu esteja muito errado, vai ver o aborto sendo legalizado no Brasil. Não é uma realidade distante mais. Está chegando, está se aproximando. Começa com brechas. Começa com alguns casos que são permitidos.
até chegar o momento como acontece em tantos outros lugares. Vem a igreja a defender a vida, defender a integridade da vida, e a igreja se passa como uma instituição falida, ultrapassada, que precisa se atualizar aos tempos. Um discurso bonito, um discurso que convence muitas pessoas. Você não se admira como eu vejo tantas pessoas agindo desta forma. Às vezes a gente vê adolescentezinhos de 12, 13 anos levantando a bandeira. Somos a favor do aborto. Vem à missa. Comungam. Sou a favor do aborto, porque o corpo é da mulher e ela pode fazer o que quiser com ele. O discurso bonito que as atrizes divulgam na internet e que convencem no final das contas. Porque afinal de contas eu vou me submeter à autoridade de um rei que coloca limites na minha vida. Então, eu posso fazer o que eu quiser. O que me vier à telha, eu vou fazer. É como se eu tivesse as rédeas da minha vida. Vai a igreja defender, por exemplo, pautas como a dignidade da família. Igreja ultrapassada, tem que se atualizar, e por aí vai. O mundo caminha a passos largos para uma ausência completa de Deus. E sabe o que isso significa? Os sinais dos tempos. É quando o ser humano se esquece do seu Criador, se esquece de Deus. Sinais dos tempos. A gente deixa de pensar em Deus, é um relativismo, uma sociedade volátil que se encaixa em tudo e aquilo que lhe aprovém. É como a igreja precisa ser uma conveniência. Eu estou lá e eu tenho que pegar e usar aquilo que eu bem entendo. Se me desagrada, se vai contra aquilo que eu acredito, então não me serve mais, não me cabe. Olha, a gente já pode parar de se preocupar com números. O Brasil ainda é o maior país católico do mundo, maior número de católicos e não sei mais o quê. Bobagem, isso é vaidade. Aliás, seria até interessante se a gente voltasse a uma época do resto, como fala a Bíblia, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que assumem a fé de verdade. E não são os evangélicos que estão crescendo não, porque já estagnou também. Já passou aquela onda, aquele boom do crescimento das igrejas evangélicas. Já era ilusão. Sabe o que está crescendo hoje no Brasil? Pessoas que não se identificam com religião nenhuma. Uma fé egoísta, egocêntrica. Tem muitos católicos que é assim, eu rezo em casa. Não preciso ir para a igreja. Eu rezo na minha casa. Querido, deixa eu te falar uma coisa, me permita. Deus se revelou a um povo. Deus salvou um povo. Eu não me salvo sozinho. Preciso da igreja. Preciso dos sacramentos para ser salvo. Eu preciso da Eucaristia. Preciso da penitência, do sacramento da penitência, da confissão. Eu preciso ouvir a palavra de Deus e essa palavra de Deus modelar a minha vida, o meu pensamento. Eu me submeter à autoridade de Deus, porque senão eu estarei vivendo também na escuridão. Domingo que vem, nós iremos iniciar o tempo do Advento, que nos prepara para o Natal de Jesus, o primeiro domingo do Advento. E a gente vai começar a meditar sobre estas realidades futuras. Jesus diz isso a Pilatos hoje. O meu reino não é deste mundo. E por que o Senhor diz isso? Porque tantas vezes nós escolhemos este mundo. Nós escolhemos viver neste mundo. É mais confortável, inclusive, a nós
permanecermos na escuridão, nas trevas, à luz. Nós desprezamos a luz. Nós não queremos saber da luz, porque quando a luz de Deus nos atinge, aquilo que está escondido dentro de nós se transfigura. E aí surge no nosso coração uma responsabilidade de mudança de vida. A gente passa a fazer com que o reino de Deus aconteça neste mundo. O reino de Deus, ele acontecerá de verdade pelo meu testemunho de vida. Pelo tanto que eu transmiti Deus às pessoas, fazer acontecer o reinado do Senhor neste mundo. Agora, enquanto eu estiver vivendo na escuridão, enquanto eu continuar a escolher este mundo, ao invés do reino de Deus, eu estarei sempre virando as costas para o Senhor. A gente não pode se deixar levar pela correnteza, sabe? É nadar contra a correnteza, a maré, e contra as realidades deste mundo. Ser a favor daquilo que o Evangelho nos instrui a fazer. Jesus é reconhecido como rei na cruz. O seu trono é a cruz. Na sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele é reconhecido como rei na doação, no serviço, na oblação de sua vida, no sacrifício. E nos ensina a fazer a mesma coisa também, como ele diz no Evangelho. Olha, não existe prova maior de amor do que aquele que é capaz de dar a vida, de oferecer a vida, do sacrifício. É somente assim que faremos com que o reino de Deus aconteça de verdade. Quando a palavra do Senhor, o Evangelho, mudar tanto o nosso coração, a ponto de a gente não mais compactuar com este mundo, a ponto de a gente romper com esta cultura de morte, que nos escraviza tanto, e sermos como que luz, um farol aceso, a iluminar todos aqueles que jazem, que vivem na escuridão. Mas nós não estamos fazendo isso. No final das contas, o que convence de verdade é o nosso testemunho de vida. Por que São Francisco gritava isso para os seus contemporâneos? Olha, fale de Deus, proclame o reino, anuncie a palavra, mas quando for oportuno, utilize palavras, ou seja, fala de Deus com a vida, com o testemunho, com o comportamento. Como que eu vou instaurar o reino de Deus se eu ainda estou vivendo de acordo com a realidade deste mundo, me enganando os meus e achando que também estou enganando a Deus, quando na verdade eu não estou. Engraçado, sabe, gente? Como é o tal do jeitinho brasileiro, sabe? A gente quer se convencer e continuar vivendo no erro, sempre, sempre mais. A gente não quer romper com esta cultura, não queremos tomar decisões que mudam a nossa vida, a nossa história. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, no Advento, de maneira especial. Natal, por exemplo, a festa do nascimento de Jesus, uma festa de comércio hoje em dia. Ninguém está preocupado em celebrar mais o Natal, não. Está preocupado com o recesso de final de ano, está preocupado em viajar, está preocupado em presente, em roupa, em tudo, enquanto que o coração continua endurecido, como pedra. É uma mentalidade muito mundana que está enraizada na nossa vida. A gente vem à missa, a gente comunga, a gente reza, mas o coração não muda, eu continuo a ser a mesma pessoa de sempre, eu não sei perdoar, eu estou sempre ofendendo todo mundo, julgando todo mundo, eu estou sempre cometendo as mesmas coisas de antes. A vida não muda. Que reino de Deus é esse? Que reino de Deus é esse que eu acredito? Continuo a fazer as mesmas coisas, a ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa vaidosa, continuo a fazer as mesmas coisas de antes, da vida antiga, do homem velho, daquele que não conhecia Deus. Continuo a fingir que nada é. Os pecados sociais da gente, né? Pouco falamos disso.
sabe, é o contra-testemunho que eu dou no trânsito. Andando sem cinto de segurança, sem capacete, os jovenzinhos aí do ratatatá empinando moto, colocando a vida de todo mundo em perigo, botando a deles e a dos outros também em perigo, roubando aquilo que não é meu, dando um jeitinho, sempre o meu jeitinho. Eu não consigo romper com essa cultura de morte, de pecado, e é por isso que o reino de Deus não acontece. Cadê os cristãos? Cadê esse povo eleito, esse povo redimido? Cadê esse povo resgatado? Esse povo banhado pelo sangue de Jesus? Por que que o reino de Deus não acontece? Porque a gente continua a viver como homens e mulheres velhos, que não conheceram o Cristo, que não tiveram a vida mudada. Eu não estou dizendo aqui para vocês que não haverá pecado. A gente é pecador e vamos pecar sempre, até o último instante da nossa vida. Tantas coisas iremos fazer erradas, mas tem algumas coisas que a gente precisa romper de verdade. A gente precisa renunciar de verdade, deixar a graça de Deus acontecer na nossa vida, na nossa história. Falo de novo, né? Do Natal. Às vezes dá dó. As famílias juntam, faz uma ceia, começa errado que não vem à missa. Deveria ser prioridade. Enchem a cara, amanhecem no outro dia todo mundo de ressaca, bêbados. Que é isso? Quando é que você vai parar com isso? Quando é que você vai pautar a sua vida nisso, em coisas fúteis, passageiras? Quando é que você vai conseguir romper com isso de verdade? Quando você vai começar a deixar com que o Evangelho norteie a sua vida, o seu lar, o seu caminho? Vai viver sempre desta forma, porque sempre foi assim, não vai romper nunca. É romper com este mundo, o julgamento deste mundo. Continua a julgar o Cristo e continua a julgar também aqueles que pertencem a Cristo. Por fim, que nesta festa, onde proclamamos Jesus como Rei do Universo, possamos de maneira muito particular proclamá-lo Rei da nossa vida, da nossa história. Isso significa nos submeter a Ele. Eu reconheço, Senhor, que Tu és Rei de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, do meu passado, do meu presente, do meu futuro. E por isso eu me despojo por inteiro em Tuas mãos, para que a Tua vontade aconteça e não a minha. E eu desejo ser neste mundo luz, para iluminar aqueles que estão na escuridão.